Só colocar aí. Ó, o período que eu vivi da capoeira propriamente dito, ele acontece entre 74, dentro desse período que você está colocando, ele acontece entre 74 e 78. Quando eu, na escola que eu estudava, a escola professor Alfredo Freire, a professora de teatro da gente, meio que intimou a gente a praticar para capoeira. Era eu, Meia-Noite, um cara chamado Marcos Silê, que fez com... Marcos Silê, que trabalhou teatro com a gente, dança um período. Hoje ele é pagodeiro. E aí, nesse período, a gente fez uma capoeira como que é? A gente era autodidata. E esse contato com a capoeira, ele vem através da Ilza, que provoca a gente a pesquisar e fazer aula, como ela queria que a gente fizesse dança popular também. E aí o Meia-Noite tinha um birimbau, já tinha feito um ou outro golpe, uma coisa assim. Como a gente fazia karatê, judô, taekwondo, essas coisas, e muita ginástica, a gente começou a associar o movimento da capoeira com essa movimentação que a gente já conhecia. E aí a gente começou a visitar revistas, jornais, notas em televisão, quem tinha um vídeo trazia. A gente começou a copiar isso e formou um grupo de capoeira na escola. E a partir disso a gente começou a se apresentar, fazer apresentações de teatro com capoeira, de dança com capoeira, de ginástica com capoeira. Então onde a gente estava, a gente envolvia a capoeira dentro desse universo, que meio que passou a ser café, almoço e janta pra gente, né? E é quando a gente entra no Balé Popular, no final de 77, que o André nos leva para o Boi Castanho Rei no meio-dia, onde tinha o professor Walter, que era de Campina Grande, né? E ele vinha 2 vezes por semana dar aula aqui em Recife, lá no Boi Castanho. E a gente fazia essas aulas com ele. A gente pagava uma taxazinha, que na realidade quem pagava era o balé. E durante 3 meses a gente fez aula com esse cara, que era um professor super bacana, tinha uma didática super boa, né? Isso, logo mais à frente, eu começo a me chocar um pouco com a didática de alguns outros professores, porque ele tinha muito embasamento técnico, além de ser formado em educação física. Então ele tinha um tipo de formação que muitos capoeiristas não tinham. E eu vi essa diferença, né, em alguns deles. E aí quando o Walter vai embora, que foi quem deu o apelido para mim, o nosso nome de batismo para mim, a Meia-Noite, foi o Walter, logo de cara, no primeiro dia. E aí o Tonheta achou que era por bem a gente não ficar sem professor, soube do Zumbi Bahia, lá na Paraíba, né, ele dava aula em João Pessoa. E aí a gente se acertou e pagava um salário para o Zumbi, vinha aqui 2 dias por semana, dava café, almoço e janta e a passagem, ida e volta de ônibus nesses 2 dias. Então ele vinha, dava um dia, voltava. Quando era na quinta-feira ele vinha novamente para Recife. E foi quando ele começou a se afeiçoar da cidade, né? E aí ele resolveu se mudar para Recife, achou que o lugar era bom para ir trabalhar. E nesse meio tempo foi onde a gente teve uns encontros legais. Eu, no período que eu estava começando, eu assistia os vídeos de apresentação dele, mas não identificava a pessoa. E a gente, numa conversa, depois de uns 8 meses, 1 ano que ele estava aqui, aí a gente conversando, ele disse que queria conhecer um grupo de capoeira que ele conheceu através de uma matéria na Globo. Que eram uns caras assim, assado, e a gente vai conversando, né, vai falando mais miudamente disso. Aí teve um detalhe lá que ele falou e disse, pô bicho, é a gente. Ou seja, a gente já estava trabalhando com ele há 1 ano, eu já estava dando aula, né, para ele, 6 meses depois eu já estava dando aula para ele, que a gente era muito rápido, era uma coisa assim, você olha, é aquilo que eu quero fazer, não. E a gente era meio maluco da cabeça, né? Enquanto não aprendesse aquilo mesmo, a gente não descansava. E isso acelerou o processo, meu, do Meia-Noite, do Marcos, do Walter. E aí
eu começo a dar aula para o Zumbi, foi que nessa conversa, aí dizendo que, pô, eu queria muito ter conhecido esse grupo, eu também queria conhecer, esse grupo também que me deu referências. Foi onde a gente trocou essas figurinhas e viu que a gente tem um pé bem na frente. E aí, a partir do Boi Castanho, né, quando o Tonheta vai embora, bem, em 80 tem a questão da Grande Roda de Capoeira, que é uma iniciativa que parte do Boi Castanho. O Zumbi já estava dando aula para o SESI, já estava começando uma relação com o SESC, né? Na realidade ele dava aula lá em Peixinhos, estava com esse grupo de apresentação de danças afros que eu participava, mas não participava completamente, porque tinha a minha relação com um pouco, né, uma ou outra coisa do Boi Castanho, que eu só participei esporadicamente, e tinha minha relação com o balé popular e com o teatro. Então eu era metido em muita coisa, além do que já estava começando dança clássica, dança moderna, e vendo que de forma eu podia encaixar as minhas danças dentro do universo que eu já praticava, que era capoeira, que é que me levou para a dança, e vice-versa. É quando eu começo a ver também que nessa relação dança popular e capoeira, você começa a ver o grande teatro dessas histórias, que os dois têm. A capoeira tem um grande teatro, a dança popular tem um grande teatro. A grande maioria das danças populares, elas são altos populares, ou seja, o que é um alto? Ele tem canto, ele tem música, ele tem dança, ele tem fala e ele tem interpretação, né? Então aí você, no conjunto dessas coisas, na realidade é uma grande opereta popular. A capoeira tem disso, o Bumba Meu Boi tem disso, o Cavalo Marinho tem disso, o Maracatu, porque todos eles estão inseridos dentro desse contexto. E aí isso começa a me atrair mais profundamente e começa a mexer uma coisa na minha cabeça. Um dia trabalhar a capoeira voltada para a dança e para a formação em dança. Aí é aquela coisa que eu te falei no MSN ontem, né? Mas aí era muito difícil, porque ou você só tinha alguém de um lado, ou só tinha de outro. Então esse percurso que vai até 80, ele meio que funciona assim. Então, de uma certa forma, a Zumbi veio depois. Olha, dentro do espaço geográfico que a gente conhece. Porque nesse grande encontro em 80, a gente começou a perceber, né? Nesse dia a gente percebeu que Recife estava recheada de capoeiristas. Só que ninguém sabia de ninguém, cada um no seu gueto, cada um na sua geografiazinha espacial, né? No seu espaçozinho. E de repente a gente começa a se descobrir. Lá no morro tem, aí a gente começa a subir o Morro da Conceição, Alto Santa Terezinha, a gente começa a ir para Peixinhos, enfim, Olinda, você começa a descobrir, aí eu vou dar aula em Olinda nesse período, aí começa a descobrir uma galera lá que já fazia capoeira por enxerimento, que eu acho que é um dos grandes retornos da história da capoeira em Recife, é as pessoas terem tido esse olhar curioso, terem se enxerido no bom sentido para fazer e de repente avançar num trabalho que muitas vezes não tinha respaldo nem técnico, nem respaldo político, nem respaldo financeiro. Então eu achei que, assim, um dos grandes méritos dessa época foi isso. E aí é quando começam os professores a serem formados, começa a se formar a associação, ou seja, já começa a aparecer João que dá aula, que foi aluno do mestre tal, e assim sucessivamente. Mas eu acho que dentro da geografia da gente, ali em Água Fria, fomos nós que começamos. Mas no Morro da Conceição e Alto Santa Terezinha tinha gente. Então a gente não estava tão distante, apenas a gente não se cruzava, não se conhecia, né? Agora o grupo que mais participou assim, de apresentações fora do seu circuito, fomos nós. Por quê? Nós tínhamos uma relação com o teatro, né? A gente chegou a se apresentar no Rio de Janeiro, eu e Meia-Noite. A gente foi convidado através da capoeira para o balé brasileiro de dança, né? O balé de danças brasileiras, que era um grupo assim, tampa de crush, né? Como a gente dizia na época. E aí a gente negou, não quis ir, porque apesar de ser super bem pago, estava com a bola toda, né? Mas a gente tem o coração do balé popular, que a gente não quis se afastar. Mas a capoeira levou a gente para uma porrada de coisa, e o balé popular também.
Mas geograficamente eu acho que não fomos nós que começamos, tem muita gente começando. A gente só não tinha conhecimento disso. E a gente percebe em 80. E quais eram os principais personagens, no caso, dessa década de 80? Olha, o povo que a gente tomou contato mesmo, Coca-Cola, não nessa ordem, mas você tem Coca-Cola, você tem Zumbi, aí logo em seguida retorna Mulatinho, né, com a capoeira do tipo dele, aí começa a chegar o Maranhão, né, um cara, porra, puta capoeirista, Teté, aí a galera nova começa a chegar, Sapo, né, quem mais? Porque minha memória é péssima, eu teria que ver nas poucas coisas que eu tenho escrito. No caso, Cândido, Lázaro, Paulo de Melo. Lázaro eu conheci, o Lázaro o capoeirista, eu conheci depois. Primeiro eu conheci Lázaro o dançarino, né, que eu até achava esquisita a forma como ele jogava. E eu achava meio estranho, assim, me chocava. Depois eu fui ver que tinha uma riqueza muito grande na forma dele fazer capoeira, e que era uma riqueza que não era muitas vezes olhada, né? E era muito criticado por nós capoeiristas. Pô, a capoeira desse cara é esquisito. Mas esse cara, ele tinha muito. Hoje, se eu encontrasse com esse cara, assim, de cara mesmo, de primeira, seria um grande contribuidor para o trabalho que eu estou fazendo. Porque ele tem uma coisa que eu preciso hoje que eu não consegui enxergar na época, né? Que era muito bacana, essa dança que ele tinha dentro do universo dele. Mas assim, eu conheci muita gente, mas minha memória e um prato de papa é a mesma coisa. Personagens femininas não havia? Não. E as mulheres entravam, eu tive um grupo de 20 mulheres. Eu tinha uma turma só de mulheres, eram 20 mulheres lá no Bacaro, e espalhado, dava aula em 600 mil lugares, em todo canto tinha mulher. Tinha Valéria, né? Valéria treinava em Bacaro, brinquedo do cão. Foi, eu tinha, ao longo dos 4 anos que eu passei lá, eu tive umas 80 a 100 alunas. Hoje eu encontro um povo e falo, fui só aluna de capoeira em Bacaro. Né? Aí encontro umas senhoras, você foi meu professor em Bacaro, salve mestre. Não lembro, era, sabe, lá em Bacaro, eu tinha só em Bacaro, eu tinha 100 alunos, né? Então eu tinha 4 turmas, de segunda a sábado, a média de alunos era 20 a 25 por turma, uma turma feminina, uma adulta masculina, uma de criança e uma mista. Então, que era justamente para sair escolher de acordo com a idade. Qual foi o ano lá, né? Lá foi de 79 a 83, 84. E aí onde eu conheço o Sapo, né, começo a me relacionar com o público lá, né, o Sapo fez umas aulas comigo também, né, sempre muito na paz, ele sempre respeitou muito o espaço, isso aí eu devo muito a ele, né. Também o povo foi muito para lá, o Maranhão passou muito tempo por lá, pena, é um cara que desapareceu, mas tinha uma das capoeiras mais lindas. Ele era daqui? Não, de São Luís Maranhão. Mas a capoeira dele era linda, 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 de você babar. Ali é um cara super corajoso, né? Um cara quieto, eu não sei se você conheceu, era um cara caladão lá na vida, mas ele tinha um chamamento para briga que era uma coisa impressionante. Todo mundo achava que tinha que bater no negão. Um negão bonito, alto, mas, sabe, de uma presença muito bonita, mas os caras estavam sempre encarnando desnecessariamente com o cara. Era muito na dele, era muito tranquilão, mas batia forte, sabia jogar capoeira. Então não tinha, de certa forma, a questão da mestria nessa década de 70, 80. Olha, essa é uma situação. Como se dava essa questão de mestres, então? Já que tem essa falta de comunicação, a falta de conhecimento de um polo ou outro. Eu só posso falar do meu lado, né? Claro. Porque o que acontece? Ou o que acontecia e acontece? Eu acho muito delicada. Eu assistia muito filme oriental, né? E aí teve uma época da capoeira que eu comecei a me questionar o
que é ser mestre, né? E eu acho que me perdoe pelo amor de Deus, eu acho que é uma banalização nesse sentido do ser mestre. Eu penso que o mestre, ele implica em sapiência, né? E sapiência não é o cara que dá mais porrada, o cara que aguenta a porrada, o que tem 50 anos. Uma criança, ela pode ser sapiente, na medida que você diz, ali tem fogo, ele sabe que não pode botar a mão porque vai queimar. Isso eu acho que é ser sapiente, saber que eu não posso colocar a mão no vespeiro, não devo subir a escada que eu não consigo, sabe, levantar o peso que eu não aguento, saber a hora de falar as coisas, o como falar, isso é sapiência. Respeitar o dom do outro ou não dom do outro. E como hoje, na época nós tínhamos um problema muito sério que eu sempre questionei e me questionei, o que é ser mestre. Apesar que eu passei muito tempo brigando por isso. Pô, eu preciso ter 20 anos de porrada de capoeira, estudar pra cacete, pra ser mestre. E 2, 3 anos depois eu descobri que não era isso. E hoje em dia as pessoas me chamam de mestre e eu não me considero. Eu não sou mestre de capoeira. Eu sou um curioso, né? Fui professor e mestre foi quem me ensinou, independente da idade que tinha, né? Aqui na Compasso, por exemplo, a gente está com trabalho agora, eu estou voltando a dançar, estou com 50 anos. Né? E eu botei na minha cabeça há 5 ou 6 anos atrás que quando eu tivesse 50 anos eu ia voltar a dançar. Por quê? Porque é uma hora que você começa a achar que não dá mais para você. 40, pô, tudo dói, tudo tá duro, a musculatura não é mais a mesma. E eu disse, por que a gente tem que ser assim, se render à idade? Né? E aí a gente trabalhando aqui, eu disse, olha, eu vou ficar calado, vocês aqui me ensinam. E eu tenho que ficar calado, porque, pô, eu estou voltando, há anos que eu não danço, né? Tem coisas novas que surgiram. Que mestre é esse que de repente ele não aprendeu tudo? Esse eu acho que é a grande mestria ou a maestria da vida. Você saber que não sabe. Aí quando você consegue assumir isso, plausivelmente, coerentemente, educadamente, coisa que eu não sou muito, eu acho que você tanto está preparado para aprender como para ensinar. E eu via que isso não existia lá atrás e não existe. Eu tive umas reuniões recentes e eu fiquei triste, porque situações que eu via há 20, 30 anos atrás relacionadas com a capoeira, hoje estão piores. Se você não me chamar de mestre, eu bato em você. Eu acho que isso não é ser mestre. Mestre é você olhar para o aluno e poder dizer, bom dia, meu amigo. E entender que aquele menino, uma coisinha de nada te ensinou uma coisa. Ah, mas ele não me deu uma porrada. Não, mas ele te ensinou uma outra coisa, um outro universo. E aí cabe a você, ensinador e aprendedor, saber lidar com essas novidades que acontecem. Eu aprendi a contar uma coreografia que eu não conheço, eu te conto. Mas eu não sei tudo? Que saber tudo é isso? Eu sou meio testado com essa coisa. Mas muita gente, vamos dizer que em sua maioria dos rolês de conversa, mas todo mundo considera o seu mestre. Nesse todo mundo, nesse universo, tem pessoas que estão conversando. E eu escutei uma vez de um mestre, né, que inclusive muito porradeiro dentro da sua particularidade, dizendo pra gente que, até pra nós dois, que o senhor tinha a capoeira mais bonita daquela época, a mais perfeita. Não tinha capoeira melhor. Que não tinha capoeira melhor, ele foi isso, não tem capoeira melhor. E que se ele tivesse que voltar atrás, ele estaria se rendendo à sua capoeira. Porque era uma capoeira de um bailarino, foi assim como ele colocou. Então, e quando todos fazem referência ao branco e à Luanda, é isso, que até algumas pessoas, branco Luanda, branca Luanda, é tanto do nome, fazem a referência como o mestre de capoeira branca Luanda, que foi o que promoveu algumas pessoas entendem que o senhor veio dar seguimento ao trabalho dos amigos. E foi o único que conseguiu ficar com o amigo do trabalho dele aqui.
Olha, esse período até 86, na realidade, ele foi muito satisfatório. Porque, como eu te disse, a capoeira me levou para muito canto, junto com o teatro e a dança, né? Mas é porque, assim, eu estou estudando com esse cara, o Fábio Cabide. Ele foi aluno do Chavite, ele me falou e eu esqueci. Não sei se foi de Deliro. Ele me falou o nome do mestre dele. O que eu encontrei no Cabide, no Fábio? A gente tem características muito similares. Ele é bailarino de dança moderna, eu sou bailarino de dança popular e contemporânea, e ele atualmente é contemporâneo também. Ele foi capoeirista porradeiro, eu fui capoeirista porradeiro. Ele não gostava muito de bater, eu não gostava muito de bater. Então a gente começa a conversar e começa a ter uns encontros assim legais. E aí a gente começa a fazer aula um com o outro. Ele tem 37 anos, eu tenho 50. E quando a gente se junta para trabalhar, não tem idade. Nem ele tem 20, nem eu tenho 10. A gente tem a idade da brincadeira e da necessidade. E aí, o grande encontro meu com o Fábio é justamente que a gente é curioso. E a gente gosta de dançar o que faz. E o grande encontro meu na época com o Meia-Noite, com o Lázaro, com Coca-Cola tinha muito disso também, com o Zumbi, com o Tonheta, é que a capoeira da gente ela era muito dançada. Isso é uma coisa que eu primava muito. Né? Pô, eu cheguei a fazer 250 apresentações com balé popular por ano. Cheguei a dançar o mesmo espetáculo 4 vezes num dia. Terça uma, quarta 2, quinta 2, sexta 2, sábado 3, domingo 4. Domingo 5 de tarde e 4 à noite. 5 apresentações no dia. Uma de tarde, 4 à noite, a primeira começando ia dar 2 horas da madrugada. No mesmo teatro, no Rio de Janeiro. Então você dança isso todo dia e você junta isso com a dança, ela começa a se transformar numa coisa que não é aquilo que só você faz. Se você só faz frevo, o teu frevo tem só uma característica. Mas se você faz frevo e capoeira, o teu frevo passa a ter uma outra característica. Se você faz frevo, capoeira e balé clássico, começa a ter uma outra característica. Você começa a perceber certas nuances corporais, de movimento, certas delicadezas que um elemento só não te dá. Mas tinha uma coisa muito importante para mim na capoeira que eu fazia, que era de Angola, que eu mais gostava, que era isso aqui. Então eu era muito apaixonado por essa. Até hoje eu ainda sou, contato com o solo, essa coisa de você desafiar o peso, de você brincar com a mandinga, sabe, de você, sabe, brincar com essa coisa do espaço. Eu curtia muito isso, eu passava horas, era 3, 4 horas por dia, treinando direto, eu e Meia-Noite, a gente não tinha limite. Ensaiava antes, ensaiava durante, ensaiava depois do espetáculo. Tinha que fazer 2 horas de capoeira. Era uma coisa de neurose. Entrava aqui dentro e não conseguia sair. E isso para mim foram grandes descobertas. Né? Então talvez esteja aí. Eu passei 1 ano para aprender o macaco. Porque eu não conseguia dar o macaco. Aí durante 1 ano eu todo dia treinava, incansavelmente, não saiu da minha. E todo mundo fazia, eu não fazia. E eu dava aula, pô, eu era professor, contramestre de capoeira, que pode. Quando é um belo dia eu estou jogando lá no Real da Torre, né? No meio do jogo saiu, que eu fiquei. Aí eu parei o jogo, aí fiquei meia hora só. O cara, mestre, seu doutor, branco, volta, não, peraí, velho. Então eu tinha essa, tá entendendo? E eu sempre gostei muito de dançar, desde 5 anos de idade. Era uma coisa pirante, pastoril, sabe? Eu ia pra dentro do pastoril, cavalhado, cacete a 4. Era uma ânsia, era uma fome. E assim, eu dou graças a Deus a minha formação de pequenininho, sabe? Mas eu acho que deve ter a ver com isso.
Mas eu agradeço esse olhar. A capoeira do Recife tem mandinga? Tinha mandinga? Tinha muita mandinga. Tinha muita, mas muita, mas era linda. Era de uma beleza assim. Até porque tinha muita gente de Angola. Né? Tinha uns caras muito bonitos. Hoje eu acho que sobrou pouca gente. Eu não tenho visitado muito as zonas, mas quando eu vejo, eu sinto umas coisas muito duras, muito. Não sei, eu acho que os caras não dançam com o chão nem com o ar, sabe? Essa coisa de flutuar. Eu vi um jogo aqui do João Grande, do João Pequeno. Ele flutuava, ele estava lá embaixo. E isso era lá na escola do Mulatinho, que era ali na lei, né? Na lei. Pô, era lindo. O Teté jogando, quando ele jogava Angola, era uma das coisas mais lindas. O Sapo, quando jogava uma Angolinha bonita, era muito bonito. E essa Angola de hoje que ele joga? Rapaz, eu não sou muito indicado para criticar. Eu já vi umas 2 ou 3 coisas. Tem uma galera aí bonita, fazendo coisas belíssimas. Mas eu não sou uma pessoa muito indicada para falar. Porque a daqui, a Angola que se jogava aqui era diferente dessa.